Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Estamos aqui retornando aos trabalhos nessa Câmara Municipal. Depois, se tiver a oportunidade, hoje ainda, eu quero fazer um discurso falando sobre as atividades que eu realizei durante o recesso, porque o recesso é a paralisação dos trabalhos aqui na casa. Não necessariamente significa que a gente esteja saindo de férias. Mas eu queria aproveitar a oportunidade do primeiro discurso para tratar da reforma da Previdência. Quero tratar da reforma da Previdência nesse primeiro discurso, porque uma das coisas que está me incomodando muito e chamando a atenção é como a grande imprensa está tentando confundir a população como se a reforma da Previdência já estivesse aprovada. A reforma da Previdência foi aprovada em uma de 4 votações. A Câmara dos Deputados ainda tem que fazer o segundo turno e o Senado tem que fazer o primeiro e o segundo turno. E se houver alguma modificação no Senado, tem que retornar para a Câmara votar novamente. Então é muito importante que o povo brasileiro entenda que ainda há tempo de lutar contra a reforma da Previdência. Então, se a grande imprensa, a Globo e a Record adoram brigar, mas ela e as outras emissoras de televisão, os grandes meios de comunicação do país, já estavam unidos para enganar o povo, iludir o povo, fazer o povo acreditar que a reforma, que é do interesse dos banqueiros, é do interesse da população. Agora, essa patota aí da grande imprensa está toda unida também para anestesiar o povo, para fazer a população acreditar que não há mais o que fazer em relação à reforma da Previdência. Há sim o que fazer e nós estamos na luta. Agora, no próximo dia 6, as centrais sindicais estão chamando o Dia Nacional de Luta contra a reforma da Previdência. No Rio de Janeiro, a concentração foi chamada aqui para a Cinelândia, às 16 horas do dia 6 de agosto, e no dia 13 de agosto está sendo convocado o Dia Nacional de Luta em defesa da educação pública, que certamente também vai incluir na sua pauta, na pauta dos manifestantes, a luta contra a reforma da Previdência. É muito interessante que agora a gente saiu um pouco do campo da especulação, porque já existe um projeto aprovado em primeiro turno na Câmara. Então a gente já sabe melhor qual é a disposição do Congresso Nacional, de incluir, excluir categorias ou propostas que foram apresentadas pelo governo federal. E agora, eu queria aproveitar para fazer um convite, que no próximo dia 8, eu estarei promovendo um debate na Lapa, na Rua da Lapa, número 107, no espaço Plínio de Arruda, Sampaio, um debate sobre o que foi aprovado, quais as consequências do que foi aprovado na Câmara dos Deputados para os trabalhadores e as trabalhadoras. Vamos receber a professora do Instituto de Economia do UFRJ, professora Denise Lobato. Então, quero aqui reforçar o chamado à luta, à mobilização, o chamado à manifestação do dia 6 aqui na Cinelândia, à manifestação do dia 13 e também reforçar esse convite para o dia 8, a partir das 18 horas, na Rua da Lapa, número 107, o debate com a professora Denise Lobato sobre a reforma da Previdência. Agora, eu quero insistir, eu acho que as centrais sindicais, os partidos de esquerda e os movimentos sociais estão fazendo pouco para barrar a reforma da Previdência. É importante debater com a população. A esquerda brasileira, os movimentos sociais brasileiros souberam, nos anos 90, dar uma resposta à altura à ameaça do projeto da ALCA,
que estava sendo negociado entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Foi uma belíssima campanha. Produzimos cartilhas, produzimos vídeos, fazíamos cursos de formadores, íamos para as escolas, para as universidades. Eu era um debatedor voluntário do Comitê contra a ALCA, aqui do Rio de Janeiro, participei de dezenas de debates e fizemos um grande plebiscito popular que coletou mais de 20 milhões de assinaturas e conseguiu derrotar a ALCA. Então, sinceramente, enquanto eu não assistir a esquerda brasileira, as centrais sindicais e os movimentos sociais fazendo algo semelhante à campanha contra a ALCA, eu vou achar que estão fazendo pouco, estão fazendo menos do que deveriam. Então, faço aqui também um chamado, uma reivindicação às centrais sindicais, aos partidos de esquerda e aos movimentos sociais que mobilizem o povo. Nós temos agora agosto, setembro, outubro, para fazer a luta contra a reforma da Previdência. Só recentemente, as pesquisas de opinião começaram a apontar que a maioria da população apoia a reforma da Previdência. E isso só aconteceu por causa desse massacre midiático que reúne supostos inimigos como a Globo e a Record, como eu já falei anteriormente. Eu tenho convicção que se os partidos de esquerda, os movimentos sociais e as centrais sindicais fizerem o dever de casa, forem para a rua, forem para os locais de trabalho, para os locais de estudo, realizar debates, a população rapidamente vai perceber que essa reforma da Previdência não só não acaba com os privilégios, que mantém os privilégios dos militares, mantém os privilégios do judiciário, ela é uma reforma cruel, que ataca principalmente as aposentadorias dos trabalhadores e das trabalhadoras mais pobres do nosso país. Recentemente, circulou um vídeo, pena que eu não me preparei para colocar aqui, do Chico Anísio, com aquele personagem dele, o Justo Veríssimo, aquele que dizia que quer que o povo se exploda. E aí circulou nas redes sociais como a origem da reforma da Previdência do Bolsonaro. E ali o Justo Veríssimo, ele diz que inventou a Previdência tartaruga. Aí um assessor dele pergunta, a tartaruga por quê? Porque o benefício sai devagarzinho? Ele, não, idiota, tartaruga, porque só se o trabalhador viver 200 anos igual uma tartaruga é que ele vai conseguir se aposentar. E é exatamente isso que estão fazendo com essa reforma da Previdência. Quando, por exemplo, estabelecem que o trabalhador, para receber 100% dos seus rendimentos, vai ter que contribuir 40 anos com a Previdência Social. Qual é o trabalhador e a trabalhadora no Brasil que consegue juntar 40 anos de carteira assinada? Com essa burguesia cruel que nós temos aqui, que faz a rotatividade dos seus empregados permanentemente para manter os salários abaixo do que seriam se mantivessem seus trabalhadores nos postos de trabalho até a aposentadoria. Como nós vamos exigir, na idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, quando, em vários rincões do nosso país, isso chega a ultrapassar a idade média de vida? Quantos vão viver até os 65 ou 62 anos nas favelas e nas periferias brasileiras para alcançar a idade mínima para a aposentadoria? Problema de financiamento do Estado brasileiro não tem nada a ver com o envelhecimento da população. O Estado brasileiro tem dificuldade de se financiar porque, até hoje, o nosso país é o país da periferia do sistema capitalista. Um país que tem o seu desenvolvimento interrompido pelos interesses internacionais em nos manter como uma colônia na prática, produtora de matérias-primas. O Estado brasileiro tem menos de 3 mil dólares por ano por cidadão para se financiar, quando os estados que conseguem
desenvolver bem-estar social para a sua população, tem 20, 30, 35 mil dólares por ano para gastar com cada habitante. O que nós estamos vendo ser aprovado no Brasil não tem nada a ver com sanear a nossa economia e com garantir a previdência do futuro. Tem mais a ver com retirar dinheiro dos aposentados para o Estado poder distribuir de acordo com os interesses dos governantes de plantão. E também os interesses do mercado financeiro em abocanhar um mercado de previdência privada que certamente vai crescer quando a classe média perceber que, se não buscar a aposentadoria na rede privada, vai ficar à mercê de um sistema de aposentadoria que só produz pobreza e miséria. Vamos, nesse segundo semestre, continuar na luta contra a reforma da Previdência. Dia 6 de agosto, estarei aqui a partir das 16 horas na Cinelândia participando da manifestação contra a reforma da Previdência e estarei nas ruas de novo no dia 13 de agosto. Obrigado a todos e todas pela atenção.